Por isso, vamos só ver aqui a D. Para a linha D, o que é que se pretende? Dada uma cor, queremos obter uma cor mais clara ou mais escura, dependendo do acréscimo delta. Se for positivo, a nossa cor fica mais clara. Se for negativo, a nossa cor fica mais escura. Deve ter-se intenção para os valores manterem valores válidos. Ok, temos aqui a ideia. Alguém não tenha percebido aqui o enunciado? Já não? Ou seja, a ideia aqui é facilmente replicável com... Se eu tivesse, por exemplo, esta cor, a ideia aqui é eu somar-lhe um fator e esse fator vai ser somado a todas as componentes ou subtraído a todas as componentes. E a ideia é, se eu lhe somar um valor positivo, eu vou andar com isto para cima, por isso a minha cor vai ficar mais clara. Se eu lhe somar um valor negativo, todas as componentes vão diminuir e por isso a minha cor vai ficar mais escura, como estão a ver aqui. Okay? Pronto, é exatamente isso que queremos fazer. Por isso, vamos começar com o tal static color. Professor, Sim, eu tenho só uma dúvida. força. Ao fazermos isto desta maneira, nós não corremos o risco de sair da gama de cores da gama da cor que estamos a querer. Tens. E por isso tens que lidar com isso, porque isso é um problema. Okay. Tá? Vai ser um problema tanto para esta função, como se calhar para o vosso projeto onde tem que fazer qualquer coisa que permite manipular as cores de alguma maneira, que pode ser também do intervalo. E no exame também pode haver funções que vos pedem onde isto acontece. E nem sempre vem no... Lá está. Neste caso, foram simpáticos e puseram ali a nota, mas se calhar no exame esta nota não aparece e tem que ser vocês a lembrar-se que se calhar aquela operação pode fazer com que os valores saiam da gama em que devem estar. Tá? A questão não era essa, professor. Era, imagine, não era o sair dos 255. É, por exemplo, nós temos uma cor que é o verde. Queremos variá-la mais clara ou mais escuro. Ao acrescentar esse delta, não podemos correr o risco do verde passar a outra cor qualquer ao lado. Um castanho ou qualquer coisa. Não por causa disto. Aqui. Porque este delta vai me influenciar as três componentes. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Vê aqui estes valores. Okay? Não interessa quais são os valores, é o valor desta cor. Este delta, como vai afetar da mesma maneira todas as componentes, no fundo vai-me pôr tudo mais claro ou tudo mais escuro. Olha só aqui para esta cor, estás a ver? Ok, Seja, o acréscimo é igual em todos, não é? Exatamente. É E isso por é que eu isso, não estou... Pronto, e ok. por isso a cor nunca vai mudar. Se por acaso esse acréscimo fosse feito de formas diferentes, digamos assim, então aí sim a minha cor podia variar por outras coisas. Tá? Ok, obrigado. Ok. Professor, isto tem só a ver então com a saturação, não é? É isso que está a mudar, de certa forma. É a Sim, podes saturação pensar da cor. assim, exatamente. Okay. E aquilo que estava a dizer para termos atenção é para não exceder o máximo que são os 255, nem o mínimo que é o zero. Exatamente. Okay. Eu já vou ver aqui um teste com vários valores para vermos isso acontecer. Ok, então aqui, para arrancarmos, vou também fazer o código assim um bocadinho mais legível, tá? Não é a melhor maneira, mas pelo menos é mais legível. Vamos começar por fazer int new r igual. Vamos começar por ir buscar a componente de vermelho desta cor que recebemos. Para isso faço color.getR e quero somar este valor que cá estava, o nosso delta. Okay? Queremos fazer isto para as três componentes, por isso replicamos esta linha, RGB, RGB, e à partida temos essa soma já do delta. Aqui só preciso pôr isto a somar, porque este delta, esta variável delta, pode ter aqui um número positivo ou um número negativo. Se for positivo não há problema, se for negativo também não há problema, porque se eu lhe somar o sinal de mais com o sinal de menos, vai-me dar a tal subtração. Okay? Pronto, com isto, exatamente os mesmos passos que fizemos aqui. Criamos uma nova cor, agora com o new R, new G, new B. Aqui não lhe posso chamar color, porque já tenho ali uma variável com esse nome. Vamos chamar new color. Ok. Agora, para testar isto, eu vou precisar aqui de uma função de teste que eu tenho que passar uma cor. E por isso vamos por aqui um static void change brightness test. E aqui vamos dizer que temos uma cor color
igual a new color. Vamos escolher, sei lá, vermelho, 25500. 255 é componente vermelho. Sir, Sim, só uma coisa. O color get já é uma função da classe criada, não é? O getG, estas? Sim. Sim, isto aqui são funções que estão dentro, ou seja, nestas classes da color nós definimos o que é que queremos guardar, digamos assim. Neste caso é um vetor com as 3 componentes. E depois temos aqui um conjunto de funções, neste caso só temos funções, mas eu também posso ter procedimentos, ou seja, se olhar aqui para o binary image, eu começo por ter aqui 3 funções e agora tenho aqui 2 procedimentos associados a estes objetos, ok? E por isso, sempre que eu estiver a trabalhar com estes objetos, eu posso usar todas as funções e procedimentos que estejam associadas a este tipo e que estejam definidos nesta classe, ok? Como eu defini estas 3 funções getR, getG e getB na classe color, e este color é um objeto da minha classe color, eu posso usar estas propriedades sobre cada objeto. Ok? Ok, obrigado. Não. Ok. Com isto, criamos a color com que queremos testar, neste caso é o vermelho, isto é componente DR. Vamos escolher aqui um fator para o delta, int delta igual, vou-lhe pôr aqui 10, vamos testar aqui um caso válido. E agora para testarmos isto, vamos fazer color, new color, igual, change brightness, passamos-lhe a cor, passamos o delta, e está a andar. Ok, vou correr isto em modo debug, que é para vermos as cores a aparecerem. Vamos arrancar com isto, Ctrl R. Assim que eu citar a primeira vez, vai-me criar aqui a cor de vermelha. Criamos a variável com o delta a 10. Eu aqui fui nabo, espera aí. Isto vai dar asneira. Ok, estamos a criar um tom de vermelho um bocadinho mais escuro. Temos aqui o fator delta a 10. Foi criada a variável com esse fator a 10. E agora, quando mandarmos executar isto, como guardei o resultado da minha função numa variável, eu consigo visualizar o resultado dessa função. Neste caso... A cor é diferente, professor. É, apesar daqui nem se ver, mas sei o quê. Pronto, eu aumento aqui a gama e vejo que aqui está a funcionar. Mas depois faça aquilo que disse que Sim, vamos ver foi isso. nabo. Sim, Isso, sim. por favor. Primeiro quero começar por este, tá? Ok, ou seja, aqui começamos com um valor válido, ou seja, o meu delta, ao ser somado às várias componentes, não vai sair dos tais limites, por isso, se eu testasse só com este caso, se calhar achava que a minha função estava certa, mas não está, ok? Ou seja, se eu fizesse aqui uma estupidez e pusesse aqui sei lá, mais 100, como o primeiro valor está a 200, e vou passar um fator de 100, e no fundo vou somar 100 a cada uma destas componentes. Isso vai fazer com que no final a minha nova cor, se não as limitar, desse uma cor com 300, 100, 100, e isso não é uma cor válida, ok? E o que é que vamos ver isto acontecer? Aparecer aqui uma mensagem de erro a dizer invalid RGB values 300, 100, 100, ok? Porquê é que isto apareceu? Porque da mesma maneira que eu há bocado na última aula vos estava a dizer que para lidar com aquele cenário em que as duas matrizes que iam ser multiplicadas não respeitavam aquela regra da álgebra e uma das soluções era lançar uma exceção, quem criou esta classe color, a primeira coisa que faz quando recebe os valores iniciais, ou seja, aqui quando criamos uma nova cor, lá está, aqui estou a chamar e invocar um construtor da minha classe color, o único construtor que existe aqui é este, e por isso, neste RGIB, vou receber os valores que lhe estou a passar aqui. Okay? Este 200, 00. E por isso, a primeira coisa que está a ser feita aqui, está-se a validar se o meu R está entre 0 e 255 e validamos também cada um das componentes, ou seja, caso o R não seja válido, ou caso o G não seja válido, ou caso o B não seja válido, eu quero lançar uma exceção e mostrar um pop-up com esta mensagem, onde diz invalid RGB values, mostra-me o valor de verde, de vermelho, de verde e azul. Okay? Foi exatamente o que nos aconteceu. Não para esta cor inicial, porque esta cor é válida, mas se usarmos esta cor válida com este fator, e aqui a nossa função change brightness vai nos devolver ou vai criar aqui
vai tentar criar uma nova cor com os tais campos 300, 100, 100, e isso é um valor inválido, e por isso, quando eu tentar criar esta cor, o tal construtor vai-me dar aqui uma exceção, dizer, meu amigo, não podes criar isso, porque isso não é válido. Tá? Pronto, com isso, se eu quiser ter esta função, eu tenho que lidar com este problema. Okay? E como é que podemos fazer isso? Lá está, aqui não está a ser explícito como é que eu devo lidar com este problema. Se calhar uma das maneiras seria limitar o fator do meu delta, okay? Garantir que o meu delta nunca, ou seja, ia analisar estas componentes, e aqui que o valor máximo que o meu delta pode assumir é o 55, e então de alguma maneira substituir o meu delta por esse valor. E se calhar é uma solução válida, no entanto, eu vou por outro caminho, não vou validar. Não pode fazer tipo um ciclo em que, enquanto for menor que, ou seja, que 255 neste caso, está a perceber? Estou. Aqui tens outras propriedades. Assim que eu crio uma cor, eu não consigo mudar essa cor, ok? E por isso, se eu fosse por esse caminho, eu tinha que andar aqui a criar, se calhar, 200 cores diferentes até perceber até onde é que eu podia ir, ok? Aquilo que vamos fazer... Com o if e no else podíamos pôr a exceção. Como? Por isto no if? Sim, lá está. Aqui estamos a assumir que ainda não demos exceções, essa seria uma opção, sem dúvida, ok? Ou seja, poderíamos verificar, com base nos valores das várias componentes, se alguma destas, ou seja, se o meu new R, ou new G, ou new B se torna inválido, ou seja, se fica com um valor... Mas teria que ser um if para cada, ou não? Depende, eu posso usar um if semelhante aqui àquele que foi feito aqui, onde estou a validar as três coisas logo, com os sim. Exatamente. Pronto, aquilo que eu vou usar aqui é uma função que vai fazer com que, se o resultado desta soma ou desta subtração sair fora do intervalo, eu coloco com o valor do intervalo mais próximo e válido. Ou seja, neste caso, com base nisto que nós fizemos, este primeiro valor da componente vermelha ia-nos dar 300, e então vamos... Sim. Então, o que você quer fazer é que, por exemplo, quando ultrapassa o máximo, fica... Com 255, pode... exatamente. Okay. Se por acaso for para valores negativos, quero que fique com 0. Era mesmo isso que eu ia fazer aí. Ok. Mais alguma questão? Nada? Ok. Então, no fundo, vamos criar aqui uma função que nos vai receber o resultado desta soma ou desta subtração, dependendo se o nosso delta é positivo ou negativo, e vai analisar esse valor e perceber, ok, se este valor que nos deu está acima dos 255, vamos garantir que o valor que colocamos no new R é o 255, que é o valor mais próximo deste resultado e é o primeiro valor válido. Okay? Caso o resultado desta subtração, se o delta fosse negativo, nos der um valor negativo, ou abaixo de 0, eu quero garantir que esse valor, ou que o valor que fica aqui no nosso new R, é 0. Okay? Pronto, essa é a função auxiliar que eu vou fazer aqui e que pode ser interessante para vocês, se calhar, no projeto ou possivelmente no exame, se aparecer algum exercício deste género. Por isso, a ideia aqui vai ser, vamos receber o resultado desta operação. Vamos criar aqui uma função, vamos lhe chamar int, vai devolver um inteiro, vamos chamar limite. E vai receber um inteiro, vou chamar value. O valor que me vai entrar aqui vai corresponder ao valor desta operação e por isso este limite vai ser invocado aqui, assim. Desta maneira estamos a dizer, eu quero executar a minha operação, pegar no resultado disso e passar para a minha função limite. Tá? Podemos fazer isto em mais passos, mas acho que assim está legível, digam-me vocês se não tiver. Ok, e assim estamos a dizer, ok, eu quero fazer a minha operação, quero enviar o resultado desta soma ou desta subtração para a minha função limite, que vai agora analisar o valor e ver se é o que faz mais sentido ou não. Vai ter que devolver o tal 255 ou 0, dependendo do valor que ele recebe aqui. E, no fundo, o valor que eu vou guardar, tanto no meu new R, new G, new B, vai corresponder ao resultado desta função limite. Tá? Por isso, vamos começar por dizer, ok, se o meu value for maior do que 255, o que é que eu quero devolver? 255. Exatamente. Ou seja, qualquer valor que eu receba com base nestas operações que me passe os 255, por exemplo, neste caso estávamos a fazer, dava-nos o tal 300,
então vai entrar neste if e eu vou dizer, ok, 300 é um valor inválido, por isso vou-te dar o valor mais próximo daquilo que tu queres, mas que é válido. Ok? Pronto, podemos ter aqui um segundo if, onde dizemos a condição para outro limite do nosso intervalo, onde vamos dizer, caso o meu value seja menor do que 0, ou seja, nos tivesse dado menos 100 o resultado aqui desta subtração, se isto fosse um valor negativo, vamos dizer, ok, menos 100 é um valor negativo, por isso eu quero devolver o primeiro valor válido do meu intervalo, que é... Quanto? 0. Ok. Caso contrário, caso eu chegue aqui abaixo, quer dizer que eu não entrei nem neste if, nem neste else, isto não é um else, nem neste if, nem neste outro if, e por isso, se eu chego aqui, quer dizer que o meu valor não estava acima de 255 e também não estava abaixo de 0, porque senão já tinha feito um return e devolvido o novo valor. E por isso, se alguma vez chegarmos aqui, quer dizer que o valor que recebemos é um valor que está dentro do nosso intervalo e por isso só temos que fazer um return do value e devolvermos exatamente o valor que foi recebido. Ok? Pronto. Desta maneira, se eu agora correr exatamente o exemplo que estávamos aqui a testar, ele começa-nos por criar a cor original, cria-nos o fator, soma. No entanto, foi possível fazer a soma do mais 100 às componentes que estavam a 0. No entanto, é esta soma da componente vermelha ao qual tentámos somar os 200 mais os 100 do fator. A nossa função teve aqui que entrar em ação, entrou dentro do primeiro if, porque os 300 é acima de 255, e no fundo devolvemos um 255 que ficou guardado aqui na componente de erro. Okay? Ou seja, qual é que é a vantagem de ter esta função? É garantir que eu posso testar todos os valores possíveis e imaginários aqui sobre as nossas cores, quando eu tiver tais color images sobre as nossas imagens a cores, e nunca vou ter que me preocupar se aquele valor é um valor inválido ou se é um valor válido, porque esta função já está a tratar disso tudo. Tá? Pronto. Força. A classe color tem lá uma função isValid, mas é apenas um boolean, true or Exatamente, false, que só te indica se aquilo está válido ou não. Exatamente. Tá? Neste caso não nos ajuda, porque nós não, ou melhor, ajuda-nos a perceber que isto está fora do nosso intervalo, mas interessa-nos saber se está fora porque passou o limite superior ou porque está fora porque passou o limite inferior do nosso intervalo. Exato, okay? exato. Por isso podia ser útil, no entanto, não nos resolve aqui o problema que nós queremos.